Meu nome é Gustavo Andrade e hoje estou aqui com Clara Nicolato. Ei pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês de novo, podendo comunicar com vocês um pouco as questões referentes à psicologia. E com Messia Cordeiro, psicoterapeuta da abordagem humanista. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco do que eu penso, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Nosso tema de hoje é a clínica contemporânea. Muitos psicólogos se perguntam, né? Como é que funciona a clínica nos dias de hoje, sendo que as nossas teorias, muitas delas, foram criadas no início do século passado, até meados do século passado. A gente tem algumas atualizações, né, das teorias, mas a maioria delas tem os seus principais autores localizados no século passado. Como é que será que é isso, né? Como é que são essas atualizações da psicologia? O que os novos autores, os novos psicólogos e psicólogas têm a dizer sobre essas transformações, inclusive sociais? Não, principalmente sociais. Afinal de contas, nós da psicologia procuramos ler o mundo a partir de um prisma, que é o da psicologia e das suas diversas abordagens. Mas a sociedade ela não tá nem aí para isso, né? Ela tá seguindo o seu curso frenético e é a gente que se vira para acompanhar. Realmente a psicologia hoje, ela não digo completamente diferente da psicologia do final do século passado, mas muitos atravessamentos, muitas coisas fizeram com que alguns rumos fossem tomados. A questão social, a questão da tecnologia, assim, quanto a tecnologia atravessa a psicologia, a psicoterapia, né, em geral. Hoje as pessoas, elas não te ligam mais para agendar uma consulta, né? Elas mandam uma mensagem no WhatsApp. E se você não tem WhatsApp, por exemplo, você tá fora ou é mais difícil com que as pessoas cheguem até o consultório. As pessoas hoje, elas chegam no consultório com um diagnóstico, né? Elas buscam antes na internet, elas sentem alguma coisa, elas buscam esses sintomas, elas tentam entender antes, elas chegam já no consultório com um discurso, né, sobre esses sintomas, e isso é muito diferente do que acontecia antes, né, onde o profissional era quem sabia, né, o profissional é quem sabia dizer o que a pessoa tinha, que sintoma é esse, o que significa, e hoje as pessoas elas chegam sabendo de muitas coisas, isso é muito bom, isso ajuda nessa parte da responsabilização, mas muita coisa também vem contaminada, eu acho que a internet acaba contaminando também, e a pessoa ela chega com um discurso pronto, talvez o trabalho de construção desse sintoma, de construção do entendimento do que aquilo significa para ela, não sei se isso é prejudicado ou acelerado. Isso eu acho que é uma mudança assim, interessante com relação a como a psicologia era antes, como a clínica era antes e como a clínica é hoje. Interessante isso que você tá falando, Messi, porque é um pouco disso mesmo que a gente vive, né? O profissional que tá ali, né? Um psicólogo, um psicanalista, tem que estar naquela posição de supor saber, de uma certa forma. Hoje em dia o saber está no bolso, né? Ele tá na internet, ele tá no smartphone, ele tá nos gadgets, então cai um pouco essa questão de colocar o outro nessa posição, né? E esse saber é mais buscado na tecnologia, como você mesmo citou, do que com os próprios profissionais, que são pessoas especializadas. Tem um atravessamento aí que pode ser, muitas vezes, preocupante, né, na condução do tratamento, quando a pessoa já chega com tantos diagnósticos, com tantas coisas. É um mundo também de constante atualização, constantes transformações. Então, até, assim, novos nomes de transtorno surgindo o tempo inteiro, né? Então, a pessoa já chega, assim, com um livro de tudo que ela tem, que um pouco apaga a própria subjetividade da pessoa, né? Ela vai se escondendo por detrás desses nomes, né? Dessas nomeações. Uma coisa interessante, um contraponto, eu acho que a clínica ficou mais acessível. Eu acho que a tecnologia, o fato de a pessoa ter acesso a algumas informações, acaba aproximando a pessoa da clínica também. Realmente, você tem razão. A clínica tá mais acessível mesmo hoje em dia. Não só porque está havendo uma maior conscientização da saúde mental, que também se dá, né, de uma certa forma através da internet, que contribui um pouco com essa conscientização, e também um pouco nisso que você tocou, né, nesse ponto de as pessoas buscarem as coisas e quererem saber mais sobre isso, né. Outro dia eu acompanho um canal, enfim, que as pessoas discutem psicologia e tudo. E assim, é um canal que fornece informações, dados, né? As pessoas são alimentadas, mas sempre é dito assim, olha, procure o seu processo, né? O seu processo é individual.
é feito individualmente. Então a internet, ela traz informações, mas é só no processo psicoterapêutico é que essas informações são cuidadosamente direcionadas, não sei se a gente pode dizer assim, porque é muito próprio, é muito de cada um, né? Então eu vejo a ansiedade. A ansiedade é isso, mas como que é a minha ansiedade? Como que eu me sinto, como que é a minha ansiedade? Eu me sinto ansiosa quando acontece isso, isso e isso. A tecnologia, ela favorece uma certa conscientização, né? Aproxima elas da psicologia, inclusive de conhecer que a psicoterapia é uma possibilidade de crescimento pessoal e que não necessariamente vai oferecer a própria prática da psicologia, né? Parece que a gente está se adaptando cada vez mais aos movimentos sociais, a sociedade se modificando, independentemente do que a psicologia vai dizer dela, né? Ela não está nem aí se Freud, se o Lacan, se o Roger, se o Skinner diziam A ou B sobre a sociedade, ela está vivendo e está se alterando. Nós da psicologia que damos nossos pulos, né, para tentar acompanhar isso, tentar auxiliar essas pessoas dentro das condições, né, que nós temos e que elas procuram. Então, acho que a gente está falando de certa adaptação, né, da psicologia às pessoas. E eu acho, assim, que a psicologia acompanha até, assim, numa velocidade bem próxima aqui, à velocidade que as mudanças acontecem. Eu acho que a psicologia acaba respondendo muito a tempo. Por exemplo, de liberdade de gênero, isso que a gente está falando sobre a tecnologia, política. Os profissionais têm levado muito a sério esses temas. E aí acaba que esse cuidado, em última instância, chega no cliente final, vamos dizer assim. Ou é no consultório, ou é no colaborador dentro de uma organização, ou é no usuário de alguma instituição. Então eu acho que as pessoas têm sido muito beneficiadas com a forma como a psicologia tem cuidado também de avançar junto com o tempo. Sim, a tecnologia ajuda nessa transmissão, né, dos novos conhecimentos que estão sendo produzidos. E é interessante pensar que, por mais que tenham os teóricos clássicos de cada teoria, né, da psicologia, cada instituição está se preocupando, assim, né, nas cidades, nas instituições regionais, locais, até nacionais, em continuar atualizando as informações, porque se pensar os próprios programas de pós-graduação, como doutorado e mestrado, já são pesquisas, tem que ser pesquisas originais, né, de uma certa forma. Pesquisas que estão aí estudando muitas vezes os fenômenos contemporâneos. E tem muitos grupos de estudos, na própria psicanálise tem o cartel, que são encontros aí para discutir temas. Então, por mais que assim tenha esses teóricos de base, os próprios profissionais o tempo inteiro estão em constante atualização, né, do que está acontecendo, buscando formas aí de adaptar, vamos dizer, a clínica a essa nova sociedade que emerge dessas transformações que vão decorrendo, né, ao longo do tempo. O fato é que definitivamente a psicologia e a prática clínica da psicologia ela tem se alterado drasticamente, né? Notório que a clínica do início do século passado, quando essas teorias começaram a surgir, ela é muito diferente da clínica que é praticada hoje, né? Justamente porque o nosso objeto de estudo, entre aspas, ali, se alterou, né? Ele se alterou profundamente. A gente, na faculdade mesmo, a gente estudava isso. Eu me lembro de alguns professores falando as histéricas de Freud não existem mais. Não é que não possa existir, mas o sintoma deslocou. Sim, os sintomas eles vão mudando de acordo com a sociedade, com a cultura, né, do momento. Qual que seria os principais sintomas de hoje em dia? Eu acho que o que acontece no mundo de hoje, né, entrando aí numa linguagem mais acessível, seria um pouco da perda dos limites, né? Um mundo da ordem do tudo é possível, tudo pode, e acaba que ocorre vários tipos de overdose, né, no campo da pulsão. Então eu acho que o que acontece, o que é principal no mundo de hoje é essa questão da compulsão. Pode ser compulsão à tecnologia, às drogas, à mídia, à comida, né? Mas tem algo de uma ordem, de um gozo que não se esgota, né? Fica nesse mais ainda, algo que precisa, algo da ordem de um excesso, algo que
da ordem de uma falta de limite mesmo. Mas é claro que existem outras formas de sintomas contemporâneos também, muito ligados também, o que a gente vê muito hoje em dia é a questão das automutilações, um pouco de sintomas também das pessoas se segregando muito do social, principalmente na Ásia. Eu ouvi uma discussão de uma síndrome, de que a pessoa ela fica presa no quarto dela, sabe? Ela não sai do quarto, ela fica vivendo naquele ambiente ali sem um convívio social. Tem uma segregação dos laços sociais que estão sendo cada vez mais penoso. Essa vivência, né, com o outro. Tem algo dessa ordem também que tem acontecido. É o que eu observo na clínica, assim, sabe, Clara? A ansiedade é muito falada, né? É difícil receber um cliente que não fala assim, nossa, Messi, eu tô muito ansioso, né? Me ajuda a ficar menos ansioso, eu quero ficar mais em paz, eu quero ter mais tranquilidade para fazer as minhas coisas. Então tem a ansiedade, tem a depressão. A tecnologia, eu acho que ela acaba contribuindo com isso também, de oferecer muita coisa, né, das coisas serem ilimitadas, né? Você entra no YouTube hoje, assiste um vídeo, na hora que você termina, na hora que o vídeo está terminando, tem pelo menos 3 opções de sugestões de outros vídeos que são muito interessantes também e é inesgotável, né? Então eu acho que é o que eu tenho vivido na clínica também, recebido as pessoas com essa falta de limites, do prazer, eu acho, né, que a gente pode falar disso. Tudo é prazeroso e eu quero muito, eu quero mais horas no meu dia, eu quero conseguir trabalhar, fazer academia, cuidar dos meus filhos, estudar, fazer o mestrado, enfim, e assistir um filme no final de semana. Enfim, as coisas estão um pouco sem limite. É um mundo mesmo, né, de infinitas opções e oportunidades que dificulta até a escolha, né, do sujeito. Ele quer escolher tudo. Escolher não implica só direcionar, mas também perder o espectro de todas as outras opções. Então a pessoa ela quer abraçar o mundo, né? Ela quer dar conta de tudo e quer tudo, né? Essa coisa desse excesso. Pois é, então é nesse ponto que a gente vê que a psicologia realmente consegue acompanhar, né, essas mudanças, porque é o que chega no consultório. A gente vai cuidar do que chega no consultório. E o que chega no consultório hoje são, né, a ansiedade. São as crianças que não têm limite, as crianças que querem tudo também, né, assim. Uma dificuldade também de lidar com frustração, né, de lidar com o não. Sim, quer dizer, uma vez que você tem todas as opções à sua disposição, né, como não escolher, né? Como abrir mão de alguma coisa sendo que você pode tudo. Então isso é o que tem chegado na clínica e é o que nós, né, profissionais da psicologia, temos conseguido, eu acho, acompanhar, até porque estamos incluídos nessa sociedade também, né, nessa rapidez com que as coisas estão acontecendo. Então a clínica contemporânea, do meu ponto de vista, tem conseguido acompanhar os novos sintomas. Outra coisa que me veio na mente aqui agora, a gente está aqui falando da aceleração das mudanças, dos deslocamentos do sintoma social, ou sintomas sociais, mas uma outra coisa que surge muito na clínica, surge como uma demanda muito expressa dos clientes, às vezes, beleza, ele não tem nem consciência daquilo, nem diz, mas é muito explícito, o imediatismo. Inclusive na busca de uma cura. Por exemplo, a Messi citou as pessoas que falam que estão muito ansiosas ou já têm um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo. Existe uma ânsia também muito grande, talvez até casada com esse próprio sintoma ansioso, né? Na busca de uma cura imediata, uma cura para ontem, assim, de algo que a pessoa está construindo há alguns anos, né, provavelmente. Eu vejo muito isso também no consultório, na clínica. Acredito que vocês também se deparam cotidianamente com isso. E como que lida, né, com essa demanda do cliente que muitas vezes vai ter que ser frustrado? E aí você usou uma palavra boa, né, Gustavo? Como frustrar esse cliente? Porque é isso mesmo, né? A gente sabe que a psicoterapia ela é um acompanhamento aí de médio e longo prazo. Existe uma discussão acerca disso também, tipo assim, nossa, todo mundo, antigamente as pessoas ficavam anos na terapia, anos na análise, né? Mas e hoje, que tudo é tão rápido, né? Mas as pessoas esquecem de que foi construído, né? Que de determinado sintoma, determinado comportamento, determinada situação, ela foi construída durante alguns anos, né? E para desconstruir, talvez a gente leve um bom tempo também para fazer essa desconstrução. Mas essa coisa do imediatismo acaba, inclusive, fazendo com que a pessoa não dê conta
do processo, não dê conta de ficar em psicoterapia. Isso é muito frequente na clínica. Como frustrar alguém que também não sabe ser frustrado, né? Mestre, isso que você traz, né, do paciente não dar muito conta de suportar esse tempo, né? E o que o Gustavo também falou do imediatismo, eu acho que é importante ressaltar também que o processo de um tratamento, né, de uma saúde mental, é algo da ordem de um tempo lógico e não de um tempo cronológico, né? É o tempo próprio daquele sujeito para lidar e elaborar as questões em torno da sua vida, né? Que não necessariamente vai ser o tempo aí que pode ser contado, né? Vai ser um tempo muito subjetivo também. A psicoterapia fala de um cuidado, né? De um cuidado do meu ponto de vista, com o que há de mais precioso, que é a forma como a gente lida com a nossa própria vida. Que eu acho que é a coisa mais preciosa que existe. Mas eu acho também que isso fala de um cuidado, né? Assim, o tempo que a pessoa passa em terapia, como ela se dedica a esse processo, porque ela pode ficar em terapia 6 meses, que é um tempo considerado relativamente curto, mas ela pode também passar esses 6 meses com tanto cuidado, se debruçar e ter uma disposição e disponibilidade tão grandes para cuidar de si, que de repente pode ser suficiente esse tempo, né? Então acho que é disso que você está dizendo, do tempo lógico nesse sentido. Depende de um cuidado, depende de uma disposição também. A gente está falando também sobre essas transformações, tanto da psicologia quanto da sociedade, e o papel do psicólogo, do terapeuta, do analista, ele é sempre muito discutido também, né? Dentro de cada abordagem existem várias formas diferentes de se ver esse papel. Um fato é que esse papel ele tem se tornado cada vez mais translúcido, através da tecnologia. O acesso à informação, como a Messia disse lá no início, mostra para as pessoas muitas vezes algumas coisas que antes eram muito romantizadas, tanto do setting terapêutico quanto do papel. Hoje é muito comum ver psicólogos discutindo, inclusive a própria gravação de um podcast que, apesar dele ter um público, ele é público, qualquer pessoa pode escutar. Então, aqui a gente está discutindo sobre o fazer do psicólogo. Em alguns outros episódios a gente discutiu sobre algumas dificuldades que nós psicólogos enfrentamos para fazer o nosso trabalho acontecer. Como que é para um cliente ouvir psicólogos comentando sobre dificuldades que quase todos os psicólogos, se não todos os psicólogos, passam pelo menos uma vez na vida, né? Então, assim, destitui muito desse lugar do suposto saber, o lugar da pessoa que sabe sobre a minha vida e vai me guiar, né? Eu penso que a psicologia ela também tem que se adaptar a isso, né? As coisas estão funcionando com uma lógica diferente hoje em dia. Gustavo, eu acho que você tocou num ponto muito interessante. E eu fico pensando assim, o meu Facebook, alguns clientes podem entrar e mesmo que não sejam meus amigos no Facebook, a pessoa vai ver algumas fotos, né? Então, quando você falou do translúcido, eu pensei até nesse sentido. O psicólogo, psicoterapeuta ou analista, realmente o lugar dele hoje é diferente, né? Antes ele tinha essa coisa de, nossa, é a pessoa que sabe sobre mim. É a pessoa que vai me falar, que vai me desvelar, ou vai me desvendar, ou vai me mostrar para mim mesmo. E eu acho que essa mudança, né, essas atualizações sociais, elas mostram ainda mais que quem sabe de si é a própria pessoa, né? Que é o que a gente vem tentando fazer desde sempre, é mostrar para a pessoa que o poder é dela, né? Assim, que o psicólogo um facilitador. É isso, né? O trabalho que é de mostrar para o cliente, né, que na verdade é ele que tem que se responsabilizar, né? Pelas suas escolhas, pelo seu processo, que o psicólogo está ali apenas como um facilitador. Então, eu acho que parece que a vida tem contribuído para que isso seja visto, né? Para que as pessoas entendam que o psicólogo tem um papel fundamental em se tratando de muita falta de conexão. Eu acho que o psicólogo também é esse facilitador das conexões, né? Principalmente a conexão consigo mesmo. Então eu acho que essas mudanças que vêm acontecendo só mostram isso. Que a pessoa ela é a própria responsável por ela mesma e o psicólogo vai facilitar esse processo, né, de acesso a ela mesma. Mesmo os clientes,
tendo acesso a essas informações que antes não tinham, né? Tanto quanto uma maior exposição do terapeuta, do psicólogo, mas isso também é um fenômeno clínico que se aparece dentro da sessão. Então, eu acho que o nosso trabalho ele continua sendo o mesmo, né? De facilitar, de auxiliar essa pessoa a conseguir progredir na sua vida emocional, sua vida psíquica, apesar das transformações. Então, sim, as nossas teorias, elas são antigas, sim, elas têm atualizações, algumas a gente discute mais ou menos, mas fato é que a prática sempre foi muito diferente, né, da teoria. Acredito que desde a época do Freud, a prática é diferente da teoria dele. O Freud era médico, né? Apesar de, né, existirem profissionais de saúde mental que são da medicina, aquela época do Freud era uma época muito médica, muito biológica dos aspectos mentais, e Freud que foi um desbravador aí, apontar outros fatores do psíquico, né? E eu concordo com o que Gustavo e a Messia estão falando, dessa importância do profissional, né, saúde mental no processo da pessoa, mas que é um processo dela, que o profissional está ali auxiliando esse processo, guiando, que é um processo transformador. Mas eu acredito que a posição de suposto saber, ela não deixa de ser importante no momento que o paciente investe ali, né, despeja ali uma confiança no tratamento e também que facilita até a criação do vínculo. Na psicanálise a gente fala transferência, né, que é muito importante para o processo. Então tem questões aí da contemporaneidade que é um pouco paradoxal. Por um lado, tem coisas que contribuem, por um lado, coisas que podem atravessar o processo, dificultando um pouco certos aspectos. Mas achei muito interessante também que você utilizou a palavra conexão, né, que as pessoas estão desconectadas. Eu acho muito engraçado, porque elas estão muito conectadas, mas no virtual. E tem algo aí do presencial mesmo que se perde, né? E que precisa ser recuperado, né? Essa segregação dos laços sociais que vem ocorrendo, essa intensificação do mal-estar, né? Mal-estar é inerente, mas ele intensifica. Então tem algo aí de uma urgência clínica também que vai surgindo e vai demandando de nós, enquanto profissionais, né, psicólogos, de lidar com essa demanda também. Hoje existe uma urgência muito grande. As pessoas, quando buscam terapia ou uma análise, elas já estão num grau de sofrimento muito grande. Tem uma desconexão nos laços sociais, consigo mesmo às vezes, né? Às vezes não, acho que a maior parte das vezes. E isso é motivo de muito sofrimento e de uma demanda de imediatismo, né? Tô resgatando aqui um pouco das coisas que a gente já conversou. Afinal de contas, acho que todo mundo concorda que a terapia é boa para qualquer pessoa, mesmo que não esteja num nível de sofrimento agonizante. Acho importante também repassar essa fala, esse cuidado para vocês que estão ouvindo a gente, né? Muitos são estudantes de psicologia, alguns recém-formados, e esse é um ensinamento muito importante. Acho que quanto antes o profissional se conscientizar disso, acho que mais preparado ele consegue se inserir, né, nesse universo que é trabalhar com a clínica. Claro, eu acho que você falou uma coisa muito legal, que é assim, a importância do papel do profissional, do psicólogo, do psicoterapeuta, do analista, que é importante, sim, que ele seja diferente, né? Que ele seja visto de uma maneira diferente, como alguém que pode me ajudar em algum sentido. O Rogers fala isso, fala das condições, né, para que o processo psicoterapêutico se dê, e uma dessas condições é que o psicoterapeuta esteja, pelo menos, eu não vou saber precisar o termo que ele usa, mas assim, que ele esteja pelo menos um pouco mais congruente do que o cliente, que ele esteja um pouco mais conectado, de repente, né, consigo mesmo do que o cliente, já que a gente está falando aqui de conexão. O que destaca, né, a importância do profissional de saúde mental estar em terapia, em análise, enfim, né? E também a questão, e recapitulando um pouco do que o Gustavo falou, né, a importância também desses constantes estudos, e como a clínica é muito desafiadora, tá a importância da supervisão também, né? Que muitas vezes o que a gente estuda, principalmente na universidade, que é uma coisa muito basal, que está nos fundamentos, mas que de uma certa forma chega a um ponto um pouco desatualizado, é muito importante. Então, não só a continuação, né, dos estudos, mas buscar a supervisão na prática, né, para saber enfrentar essas coisas que vão aparecendo, que a gente pode estar um pouco despreparado para lidar com elas.
E, sem dúvida, claro, a supervisão ela é fundamental no nosso trabalho, né? Acredito que o nosso fazer, ele tem alguns pilares que a gente tem que respeitar muito, que é o saber teórico, a supervisão, que é um cuidado do seu próprio atendimento, o seu próprio processo terapêutico, e um quarto ponto que é o cuidado do seu trabalho, né? Acho que são esses os 4 pontos principais. Eu queria agradecer muito a presença da Messia e da Clara nessa conversa. Acredito que a gente teve um papo muito rico. Talvez esse tipo de conversa seja até um pouco mais presente dentro das universidades do que alguns outros que a gente teve a oportunidade de conversar aqui através do podcast, mas acredito que nunca é pouco a gente se precaver quanto a eles, né? Quando a gente tem a oportunidade de avançar nessa conversa com pessoas que estão vivenciando isso no seu cotidiano profissional, sem dúvida nenhuma, isso contribui para a formação de qualquer pessoa. Não só a formação acadêmica, mas pessoal, né? A gente estava falando. Cuidar do nosso trabalho também. Para a gente conseguir cuidar do nosso trabalho, a gente tem que saber dessas coisas também, né? Não dá para desvincular uma coisa da outra. Eu saio satisfeito dessa conversa. É bacana, Gustavo. Eu queria agradecer também a Messia, né? Veio aqui conversar um pouco com a gente. Queria ressaltar também, né, o tanto que essa discussão ilustra a complexidade do trabalho de um psicólogo, né? É extremamente desafiador e que requer aí muitos estudos e muitos manejos, né, para serem constantemente elaborados. Espero que possa agregar vocês que estão ouvindo, né, com relação ao que tem sido a clínica contemporânea. Tem muito mais do que se falar, mas é uma discussão que permeou aí alguns pontos muito importantes também de serem trazidos. Gente, eu é que agradeço pelo convite. Falar de psicologia é sempre muito agradável. Eu me identifico muito com a minha profissão e de poder falar, poder discutir, a gente poder crescer, né, e criar novas conexões a partir da psicologia me deixa muito feliz. E eu queria só colocar mais uma coisinha assim, sobre a importância do a gente já falou sobre isso, mas eu acho que está muito presente para mim e nos estudos que eu tenho feito, né, nos cursos e workshops que eu tenho buscado participar, é que o psicólogo, né, o psicanalista, o psicoterapeuta, são profissionais que oferecem uma escuta muito diferenciada, né, e eu acho que o que proporciona com que a conexão seja feita é essa escuta atenta, essa escuta diferenciada. Então daí a importância desse profissional para a atualidade, para o que a gente tem vivenciado de corre-corre, de rapidez, de ninguém escuta ninguém. Enfim, eu queria ressaltar a importância da escuta do psicólogo, né? Eu acho que é isso que proporciona conexão, e é isso que proporciona com que a pessoa se escute também, se conecte, e a partir daí ela mude. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa conversa, e é isso, gente. Muito obrigada.